Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que aparece com muita frequência quando falamos de banco de dados. Principalmente quando alguém começa a estudar sistemas mais modernos. A pergunta é: SQL ou no SQL? Qual a diferença? E mais importante ainda, quando usar cada um? Porque muitas vezes esse assunto é apresentado como uma disputa. Como se fosse SQL vs no SQL, qual é melhor? Mas a verdade é que essa não é a melhor forma de pensar. Na prática, não é uma competição. É uma questão de contexto. Mas antes de entender isso, vamos começar do começo. O que é SQL? Quando falamos em SQL, estamos falando de bancos de dados relacionais. Ou seja, bancos que organizam dados em tabelas, com linhas e colunas, com uma estrutura bem definida. Você provavelmente já viu algo assim: uma tabela de clientes, uma tabela de pedidos, uma tabela de produtos. E essas tabelas se relacionam entre si. Por exemplo, um cliente pode ter vários pedidos. Um pedido pode ter vários produtos. Essas relações são muito importantes. E é daí que vem o nome: banco de dados relacional. Agora, o SQL, que significa Structured Query Language, é a linguagem usada para trabalhar com esses bancos. Com SQL você pode inserir dados, consultar dados, atualizar dados, remover dados e fazer tudo isso de forma estruturada. Gráfico de barras características do SQL. Bancos de dados SQL possuem algumas características importantes. A primeira delas é o esquema definido. Isso significa que antes de inserir dados, você precisa definir a estrutura. Por exemplo, uma tabela de usuários pode ter ID, nome, e-mail. E essa estrutura precisa ser respeitada. Outra característica importante é a consistência. Bancos SQL seguem regras rigorosas para garantir que os dados estejam sempre corretos. Isso é conhecido como propriedades ACID. Atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade. Ou seja, as operações são seguras. Se algo falhar, o banco garante que os dados não fiquem em um estado inconsistente. O que é no SQL? Agora vamos falar de NoSQL. E aqui começa algo interessante. No SQL não é um tipo único de banco de dados. Na verdade, é um conjunto de abordagens diferentes. O termo no SQL significa algo como Not Only SQL, não apenas SQL. Ou seja, são bancos que não seguem o modelo relacional tradicional. Em vez de tabelas rígidas, eles podem armazenar dados de formas diferentes. Por exemplo, documentos, chave-valor, colunas, grafos. Isso torna o NoSQL mais flexível. Exemplo simples. Vamos imaginar um cadastro de usuários. Em SQL, você teria uma tabela com colunas fixas. Mas em NoSQL, você pode armazenar dados como um documento. Por exemplo, nome, João. E-mail, joão@email.com. Telefone, 12.345. Outro usuário pode ter nome, Maria. E-mail, maria@email.com. Sem telefone. Ou seja, a estrutura pode variar. Características do NoSQL. A principal característica do NoSQL é a flexibilidade. Você não precisa definir toda a estrutura antes. Isso é útil quando os dados mudam com frequência, a estrutura não é fixa, ou o sistema está evoluindo rapidamente. Outra característica importante é a escalabilidade. Bancos no SQL são frequentemente projetados para trabalhar com grandes volumes de dados e para funcionar em vários servidores ao mesmo tempo. SQL vs NoSQL, principais diferenças. Agora vamos comparar diretamente. Estrutura. SQL estrutura fixa,
Tabelas. No SQL, estrutura flexível. Relacionamentos. SQL forte suporte a relacionamentos. No SQL geralmente evita relacionamentos complexos. Escalabilidade. SQL geralmente vertical. No SQL geralmente horizontal. Consistência. SQL forte consistência. No SQL pode priorizar desempenho. Complexidade. SQL mais estruturado. No SQL mais flexível. Quando usar SQL? SQL é excelente quando os dados são bem estruturados. Existem muitos relacionamentos. A consistência é essencial. Por exemplo, sistemas bancários, sistemas financeiros, sistemas de gestão empresarial. Quando usar no SQL? No SQL é interessante quando os dados são flexíveis. O sistema precisa escalar muito. A estrutura muda com frequência. Por exemplo, redes sociais, aplicações com muitos usuários, sistemas com grande volume de dados. Um exemplo do mundo real. Imagine uma rede social. Ela precisa armazenar posts, comentários, curtidas, seguidores. Esse tipo de dado pode crescer muito rapidamente. E nem sempre tem uma estrutura rígida. Nesse cenário, bancos no SQL podem ser uma boa escolha. Agora imagine um banco. Ele precisa garantir que uma transferência de dinheiro aconteça corretamente. Os valores estejam sempre consistentes. Nesse caso, SQL é fundamental. Um erro comum. Um erro muito comum é pensar: vou usar no SQL porque é moderno. Ou, vou usar SQL porque sempre foi assim. A escolha não deve ser baseada em moda. Deve ser baseada no problema. Uma visão mais madura. Programadores experientes entendem algo importante. Não existe tecnologia perfeita. Existe tecnologia adequada para cada contexto. E muitas empresas usam os dois. Sim. SQL e no SQL juntos. Por exemplo, SQL para dados críticos. No SQL para dados de alta escala. Arquiteturas modernas. Em sistemas modernos, é comum ver um banco SQL para transações. Um banco no SQL para performance. Isso mostra que não é uma escolha exclusiva. É uma combinação estratégica. No final das contas, a pergunta não é SQL ou no SQL. A pergunta correta é: dedo indicador apontando para a direita, qual problema estou tentando resolver? E a partir disso escolher a ferramenta mais adequada. Se você está aprendendo programação, não precisa escolher um lado. O ideal é entender os dois. Entender como funcionam. E principalmente, dedo indicador apontando para a direita, entender quando usar cada um. Porque isso é o que diferencia um programador iniciante de um profissional mais experiente. Se você gostou dessa explicação sobre SQL e no SQL, continue acompanhando o canal Programar. Aqui exploramos programação, banco de dados e engenharia de software de forma clara, prática e didática. Nos vemos no próximo vídeo.